Neste vídeo você vai ver como o falso homem de Deus, o apóstolo Valdemiro Santiago, usou a Bíblia Sagrada e a fé do povo para enriquecer, através de pessoas idiotas e facilmente manipuladas. Mas por causa do seu olho grande, a casa caiu e ele está quebrando. O povo também está acordando. Eu sou Vinícius. Por favor, está gostando? Se inscreva. Roda aí. Valdemiro Santiago é um pastor evangélico brasileiro, fundador e líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Nascido em 1963, no estado de Minas Gerais, ele começou sua carreira religiosa ao se mudar para São Paulo e então ser ordenado pastor pela Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, o dono da Record. Mas então ele teve problemas com os líderes da IURD e especula-se que diretamente com o próprio Edir Macedo. E então ele saiu da congregação neopentecostal. Dias após sair da Universal, Valdemiro Santiago fundou, no ano de 1998, seu próprio ministério religioso, a Igreja Mundial do Poder de Deus. A congregação de Valdemiro pode ser definida como um absoluto sucesso. Ele ficou famoso e rico com ela. Do ponto de vista institucional e religioso, também houve sucesso nessa empreitada, já que a fé professada pela Igreja Mundial do Poder de Deus não ficou restrita ao Brasil, pois ela tem igrejas espalhadas em mais de 20 países. Foi ainda na década de 90 que Valdemiro Santiago alega ter passado por um livramento que o mudou para sempre e o ajudou a montar uma fortuna bilionária. Mas essa fortuna hoje está virando poeira. O pastor Valdemiro Santiago contou essa história num livro lançado em 2009, intitulado Grande Livramento. Segundo ele, numa viagem a Moçambique, ele estava numa pequena embarcação com outras pessoas na Baía de Maputo. Então o barco apresentou um problema e virou, mas não chegou a afundar. Então o pastor afirma que após o incidente precisou nadar por 8 horas até uma ilha que estava a cerca de 500 metros do barco para chamar socorro para os outros navegantes que também eram pastores. 2 dos 3 acompanhantes estão desaparecidos até hoje, presumidamente mortos. O outro sobrevivente teria sido socorrido e recolhido por pescadores na ilha da Inhaca. Nas 8 horas em que nadou em alto mar, Valdemiro Santiago alega que não só precisou fazer esse esforço hercúleo, enfrentando fome e sede, mas também teve que passar por tubarões brancos no trajeto. A Igreja Mundial do Poder de Deus chegou a contar com mais de 2.000 templos espalhados pelo Brasil, sendo a sua maioria no estado de São Paulo. Várias delas são de dimensões modestas, tratando-se muitas vezes de readaptações de garagens, estacionamentos e pequenos pontos comerciais. Em 2011, Valdemiro inaugurou em Guarulhos o mega templo de sua igreja, a Cidade Mundial dos Sonhos de Deus, que está entre os maiores do mundo, com capacidade para 150 mil pessoas em um espaço de 240 mil metros quadrados. Ainda em São Paulo, existe outro mega templo da Igreja Mundial com capacidade para receber até 10 mil pessoas. Em Santo Amaro, a congregação de Valdemiro tem outro templo para 20 mil pessoas. A Igreja Mundial do Poder de Deus não só cresceu fisicamente, mas também por meio da mídia e da televisão, comprando horários na grade de programação de emissoras brasileiras para transmissão dos cultos. Sua parceria com rede de televisão mais notável foi com a Band, mas canais como Rede TV também já transmitiram conteúdos evangélicos produzidos pela congregação. O SBT chegou a receber uma proposta de impressionantes 200 milhões de reais por parte de Valdemiro para exibir seus cultos, mas Silvio Santos prontamente recusou a proposta. Santiago é conhecido por seu estilo carismático e suas pregações polêmicas, sendo um adepto da teologia da prosperidade. Ele frequentemente promete aos fiéis que serão abençoados com riqueza e sucesso se seguirem seus ensinamentos, pois Deus estará com eles. O aspecto financeiro da vida do pastor Valdemiro Santiago é essencial para entender as polêmicas que o cercam atualmente. Anos atrás, um pastor da própria igreja de Valdemiro a abandonou acusando o pastor e o resto de seus subordinados de praticar a simonia, algo abominável para cristãos. A simonia é o ato de vender favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais e coisas sagradas em troca de dinheiro. Santiago também é conhecido por suas campanhas de arrecadação de fundos, que frequentemente são criticadas por serem agressivas e manipuladoras. A venda de objetos abençoados por preços altos e promessas de milagres está incluída nessas campanhas. Em 2017, ele foi esfaqueado. Dali em diante, passou a usar a camisa ensangrentada pelo esfaqueamento numa campanha para realizar milagres. Um sangue muito poderoso, pelo visto. Mas após todas essas polêmicas e a conquista de uma fortuna, Valdemiro Santiago afirma estar passando por problemas financeiros.
A Igreja Mundial do Poder de Deus está enfrentando uma série de processos judiciais envolvendo dívidas e penhoras. O Templo de Santo Amaro, aquele com capacidade de receber 20 mil pessoas, ia para leilão, com um lance inicial de 38,5 milhões de reais. Contudo, a Justiça Paulista suspendeu por tempo indeterminado o leilão, pois a Justiça Paraense já determinou uma futura penhora desse imóvel para pagar outras dívidas de Valdemiro Santiago. O Templo de Santo Amaro é avaliado em 260 milhões de reais. As dívidas do pastor e da igreja se acumulam. Em Ubatuba, no estado de São Paulo, ele acumula uma dívida de 881 mil reais por aluguéis não pagos. Devido à dívida, a justiça determinou a penhora de parte do dízimo da Igreja Mundial para o acerto das contas da cidade. A condenação aconteceu em 2 instâncias e a igreja não pode mais recorrer, mas a dívida ainda não foi executada. Além disso, a justiça chegou a determinar bloqueio nas contas da igreja, mas não encontrou saldo no banco. Em Ilhabela, Valdemiro Santiago também tem dívidas. Numa delas, a justiça também determinou a penhora de uma mansão luxuosa que deve 2,5 milhões de reais em IPTU atrasado. Até os carros de Valdemiro Santiago estão sendo penhorados. Mas nas últimas semanas, ele causou uma grande polêmica ao expor seus problemas financeiros. A polêmica surgiu porque Valdemiro Santiago, um pastor que chegou a ser bilionário, vendendo produtos alegando que eles eram sagrados, pediu ajuda financeira aos seus fiéis. Ora, até aí não há nada de errado, não há vergonha nisso. A questão é que não foi uma ajuda qualquer que ele pediu. O pastor Valdemiro Santiago, que prefere ser chamado de apóstolo, simplesmente pediu um salário mínimo para cerca de 12 mil de seus fiéis. Além disso, ele pediu para que outros 313 mil fiéis lhe ajudassem com um valor simbólico de 350 reais. Totalizando, o valor desejado por Valdemiro seria de simplesmente 100 milhões de reais. Em um vídeo, Valdemiro ressalta que ele está propondo algo inédito na igreja. Em suas palavras, seria uma coisa diferenciada. Nunca fizemos isso. E todas as pessoas vão ter oportunidade de prosperar, de ser abençoadas. E graças a Deus, estou sentindo uma paz tão grande. Em síntese, ajudá-lo com um nada singelo valor de R$ 1.300 te faria ser abençoado e prosperar. Essa foi mais uma das grandes polêmicas de uma das figuras religiosas mais controversas do país. Mas nos últimos meses, o assunto Valdemiro Santiago foi grandemente abençoado por Deus ao abrir a Igreja Mundial do Poder de Deus, só que o olho grande dele, com milhares de templos que Deus concedeu, abertos, passou a imperar, ou seja, ele dava ordem aos pastores de não pagarem o aluguel das igrejas e enviarem toda a grana para a sede que ele comandava. E aí, gente, onde já se viu vender feijão que cura a Covid? E desta forma, Valdemiro Santiago passou a exigir do povo, ofertas gigantescas, 100 milhões que ele estava precisando, que ele estava endividado. Mas antes ele tinha muito dinheiro, mas se perdeu nas suas dívidas e ganância e virou maldição o seu ministério, que está quebrando, desaparecendo. Gente querida, eu já falei o que tinha que falar. No caso de Valdemiro, até a polícia tem na parada, porque ele virou um sonegador e caloteiro, não pagador das dívidas, e a ruína está abraçando ele até que ele caia em desgraça total, que eu não desejaria, mas plantou, colheu. Gente querida, eu sou o Vinícius. Se você está gostando, por favor, se inscreva e deixe o seu comentário gentil.